nossa conversa hoje é com a Viviane Benini, nutricionista. Teria muitas coisas para nós conversarmos com a Viviane, né, Viviane? Porém, nós vamos focar na desintoxicação do nosso organismo, no detox. Pois bem, eu já fiz um vídeo sobre os sucos verdes e porque eles são tão bons para a nossa saúde, junto com o limão, que é o principal fruto que leva oxigênio, um fruto alcalino para o nosso organismo. Vocês perguntarão, mas como assim, Camila, ele é ácido? Sim, o limão é um fruto ácido, mas quando ele entra em contato com o nosso sistema digestivo, o produto final é um produto alcalino, que leva o quê? Oxigênio para o nosso organismo. Não é assim, Viviane? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do detox do nosso organismo? Vamos sim. Bom, Camila, as pessoas nessa época do ano começam a se preparar para o verão, né? Depois de um clima frio aí que a gente passou, a tendência das pessoas é se intoxicarem muito. As pessoas fazem alguns abusos durante o momento mais frio do ano e esses abusos trazem consequências para a saúde. Então, esse é o momento perfeito para começar uma detox, uma desintoxicação, para se preparar para o clima quente que está vindo. Uhum. Mas na vida prática mesmo, né? Nós ingerimos alimentos, na grande maioria, eles são ácidos. E o alimento alcalino, na pirâmide, ele é muito pouco ingerido, que são os legumes, as frutas, não é? O que levaria o oxigênio para o nosso organismo. Não é assim? Sim, existe essa questão da alimentação alcalina, existe sim. Porém, o processo de detoxificação, na realidade a detox, ela é uma alimentação mais alcalina sim, mas não seria esse o objetivo da detox. Entendi. Tá? Porque na realidade o que acontece? Se você for observar, eu estou falando aqui de uma preparação para um clima quente, mas o que eu vivencio muito em consultório? Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em emagrecer, mesmo fazendo dieta. Então tem muitas pessoas que são resistentes ao emagrecimento. O que a gente acaba observando? O que acontece com muitas pessoas? Elas têm aí, ao longo de uma vida, por um longo período, uma alimentação ruim, rica em aditivos químicos, muitos alimentos processados, muitos alimentos industrializados. Se você for ver, é tudo, inclusive a tinta do cabelo, a panela que usa em casa, são várias exposições tóxicas ao longo da vida. E quanto mais gordura a pessoa tem no corpo, quanto maior a composição de gordura corporal, maior é a probabilidade da pessoa acumular toxinas no organismo. Então, o processo de detoxificação nada mais é do que você dar suporte para o seu organismo para eliminar essas toxinas. Então, eu estou falando que tem pessoas que têm muita dificuldade em emagrecer. Muitas dessas pessoas estão intoxicadas. Então, ela tem que passar por um processo aí de detoxificação para fazer com que esses processos comecem a funcionar novamente e ela, consequentemente, emagrece. Sim. Tá? Bom, se o objetivo da pessoa não é emagrecimento, e sim melhora de qualidade de vida, melhora de humor, melhora no sono, melhora na pele, no cabelo, em todos os processos do organismo, uma detoxificação também é bem legal. Uhum. Porque muitas pessoas procuram a detox para eliminar peso, não é só esse o objetivo, né? Não é a saúde, principalmente porque eles procuram o peso. Não, na realidade, olha, a minha primeira especialização é em nutrição funcional. Sim. Então, a detoxificação clássica, feita por nutricionista funcional, ele envolve não só uma mudança no padrão de alimentação, porque na realidade, quando eu faço detoxificação num paciente, que pode durar no mínimo 15 dias, né, pode ser, normalmente eu faço em períodos de 15, 21 ou 30 dias, tá? Esse processo, ele envolve também não só mudança na alimentação, eu entro com suplementação de nutrientes também para dar suporte a todos os processos de detoxificação. Uhum. Vale lembrar que, na realidade, o nosso organismo ele faz detox o tempo inteiro. Nesse momento, nós duas estamos... sábio, o nosso corpo é sábio, né? Nesse momento, nós estamos detoxificando. Uhum. Por quê? Quando a gente tem aí contato com várias substâncias, alimentos... enfim, quando a gente se alimenta, não só alimentação, né? Uhum. É o que eu falei, às vezes até uma tinta no cabelo, um produto que a gente usa, que a gente tem contato aí com a pele,
O que o nosso organismo faz? Ele vai identificar o que serve e o que não serve para o organismo. Sim. Se tem alguma substância que não serve para o nosso organismo, todos os nossos mecanismos de detoxificação, ele já vai ser acionado para arrumar um jeito dessa substância ser eliminada. Né? Só o que acontece? Que tem pessoas que não dão suporte para isso acontecer e ela vai acumulando toxinas ao longo da vida. Ela vai ficando intoxicada. Você vai ensinar a dar o suporte para o organismo excretar o mal que nós impetramos ao nosso corpo, gente. Mas o corpo é sábio, não é? Sim. Mais ou menos 60% do processo de detoxificação do nosso organismo acontece no fígado e mais ou menos uns 20% no intestino. O restante pelo corpo. Então, os 2 órgãos principais envolvidos em detoxificação é fígado e intestino. Bom, e aí o pessoal, quando fala em detox, eles lembram de suco verde, não é verdade? Tomar um suquinho verde. O que tem no suco verde? O suco verde, ele tem que ter, normalmente tem alimentos verdes escuros. Clorofila. Isso, certo? Couve, pode ser hortelã, rúcula, qualquer alimento verde escuro. Mas o que acontece? As hortaliças do grupo das crucíferas, que aí entraria a couve, entraria brócolis, repolho, couve-flor, esses alimentos, eles têm algumas substâncias. Você falou do magnésio e está certinho sobre o magnésio, mas também existem outras substâncias nesses alimentos que agem diretamente em fígado. Ah, que legal. Entendeu? Por exemplo, uma dessas substâncias que é muito estudado são os isocianatos. O que é isso? Explique-nos tudo. Bom, então, como esses alimentos contêm substâncias que vão agir diretamente em fígado, a gente incentiva esse tipo de o suco verde numa detoxificação. Entendi. Então, de manhã, você acordar já com o suco verde, bater vegetais verdes escuros com frutas e água, você já vai estar estimulando a detoxificação. Põe limão aí, Viviane, por favor. Com certeza. O limão... Eu sou a louca do limão, gente. Não, o limão é fantástico. Várias pessoas me perguntam, né? O limão emagrece? Então, não é que o limão emagrece, ele é um alcalinizante do sangue. Apesar de ele ser um alimento ácido, quando ele passa pelo processo de digestão, ele faz com que o nosso sangue fique mais alcalino. E ele é o mais, sabia? O mais de todos. Gente, o limão tem provocado revoluções no mundo. Existe um livro que chama Alkalize or Die, cujo autor ele preconiza que, seja qual for a sua doença, seja qual for a fonte dela e seja qual for o medicamento que foi receitado para a cura, se você estiver com o organismo ácido, não vai adiantar. Vai ser inócuo o tratamento. Você precisa de quê? De oxigênio. Como? Sim, com uma alimentação mais alcalina, que é uma alimentação rica em limão, em vegetais verdes escuros, verduras, legumes, uma alimentação sem alimentos processados, né? Então, assim, o grande mal da nossa sociedade hoje em dia são os refinados também, né? A farinha branca, o açúcar, o sal. Esses alimentos têm um resíduo ácido no nosso sangue muito alto, que leva a várias doenças, inclusive câncer. E o câncer, gente, o câncer, ele é uma doença anaeróbica, ou seja, um organismo com bastante oxigênio o câncer não consegue habitar ali, não é um habitat para ele, né? Ele não dura, ele nem começa ali. Nem ele, nem fungos, bactérias, nada. Um organismo saudável é um organismo oxigenado, é um organismo alcalinizado, não é assim? Sim. Fora que esses alimentos, né, que a gente chama de alimentos detoxificantes, eles contêm vários antioxidantes também, que vai também conseguir controlar esse excesso de radicais livres que a gente tem no organismo. Além de alcalinizar, fornecer vários nutrientes, vitaminas, minerais, antioxidantes, substâncias fitoquímicas que também atuam em processos de detoxificação. Então, é super interessante você, na realidade, seguir um padrão detoxificante para a vida, né? Mas aí você ensina, você insere na dieta da pessoa e você acredita piamente que ela vai segui-la, né, Vivi? Não, e seguem. Mas não tem aqueles que voltam, não conseguia. Não, a maioria segue, justamente porque, assim, quando eu vou preparar algum paciente para fazer a detox clássica, que é aquela feita por nutricionista em consultório, eu já falo para eles, por exemplo, normalmente eu faço de 15 dias porque é muito difícil você ficar 30 dias fazendo detox. Sim. É muito difícil porque as pessoas têm vida social, certo? Claro. Então eu já preparo meus pacientes, eu falo assim,
vai ter algum casamento, algum aniversário importante, alguma festa comemorativa, então não faça. Porque tem que ser 15 dias que não pode sair. Ou você se boicota, você acaba se boicotando por fraqueza, você fala, ela não vai saber, eu vou. Não é assim? E aí eles vão olhar no calendário lá e vão se programar, porque na realidade também eu não aplico detox na primeira consulta. Eu tenho que conhecer o meu paciente justamente para eu saber se ele vai conseguir fazer, porque é muito difícil. O modus vivendi dele, é muito complexo. Se ele for uma criatura da noite, exatamente. Não vai poder beber, não pode tomar bebidas não alcoólicas. Pode, Na realidade, eu falo que eu sou fã de café, adoro café. Não pode tomar café durante o detox, entendeu? Não pode consumir alimentos processados, doces, nem carne vermelha. Nossa, a carne, gente, ela é alcalina quando ela está fora do nosso organismo. Entrando no sistema digestivo, ela se torna o alimento mais ácido que existe. Não é verdade? Tem resíduo ácido, sim. Então, fica assim, durante esse período, que normalmente eu faço de 15 dias, são 3 períodos. Então, no período inicial e final, a pessoa pode consumir aí peixes e ovos de proteína. No período, no meio da detox, ela não pode consumir nada de proteína, só através de suplementação. Essa é a detox clássica que os nutricionistas fazem e muitas pessoas não sabem, porque ela também é complexo, né? Então, não dá para eu passar uma receitinha de bolo a pessoa fazer em casa. Entendi. Complicado. E a terceira então, normalmente, etapa? Na terceira etapa, ela é igual à primeira. Já entra. É tipo assim, 5 dias. Não é frito o peixe, hein, gente? Né? Não pode frituras, não pode, né? Não. Na realidade, eu também retiro laticínios, retiro alimentos que contenham glúten. Carboidrato? Não, carboidrato entra, não é? O glúten? Não hoje entra. Em dia, o glúten hoje em dia o glúten e a lactose são grandes vilões, né? As pessoas elas estão procurando alimentos lac-free, gluten-free, não é isso? Então, Camila, na realidade sim, porque esses alimentos, eles são de difícil digestão e eles contêm algumas proteínas que o nosso organismo não consegue digerir adequadamente. Muitas pessoas desenvolvem intolerâncias e alergias a esses alimentos. Eu não tenho e optei por uma vida zero lac e zero glúten. Sim. Na realidade, quem consegue aí, porque tem que ser de opinião, né? Você tem que ser centrado, né, gente? Tem que ser. Então, quem se propõe aí a experimentar, tirar, até eu falo assim, não é que nunca vai comer, né? Mas não entra assim no dia a dia. Exatamente. Então, durante a semana, não tem por que consumir, porque tem outros alimentos que dá para substituir por esses alimentos, né? Quem tenta e experimenta aí por um período, ela percebe que melhora tudo, né? Tudo, a melhora pele, o processo gente, digestivo. Tudo, os intestinos, o cabelo, tudo melhora. É outra vida. Então, ela mesma se recusa a voltar a consumir, entendeu? Então, o que acontece? Que logo que eu terminei a minha especialização em funcional, que na funcional a gente evita muito esses tipos de alimentos, e eu falava para o meu paciente que eu ia tirar laticínios, glúten, aí eu percebi uma resistência muito grande na adesão à dieta. Então, o que eu até vou acabar falando aqui, né? Uma coisa que eu pratico, que eu não deveria estar falando, mas enfim. O paciente... Conte tudo. Pode falar sim, né, gente? O que acontece? Quando eles me procuram, eu tiro esses alimentos, mas não conto. Ah, que legal! Não conto. Porque eles não vão sentir falta? Não, eles nem percebem, porque hoje em dia tem crepioca, tapioca, tem vários substitutos, né? Então, eu mesmo tiro o pão, não conto para o meu paciente, dou o cardápio e eles, quando voltam, melhorou tudo. Aí que você conta. Aí eu falo, viu, você percebeu que eu tirei o glúten? Nossa, é mesmo. Entendeu? É o fato de estar sendo tirado de porque nós, alguma coisa que nós gostamos demais. Se você fala, sabendo. Se você fala, a pessoa tem muita dificuldade em parar. Mas se eu não falo nada, dá tudo certo. Gente, então é isso aí. Olha, esperem mais um pouquinho, que no segundo bloco nós teremos mais Viviane Benini para contar um pouquinho mais sobre isso para nós, tá bom? Esperem.